Após a primeira reunião de 2023, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa de juros em 13,75%. Sobre isso, a gente conversa agora com o Eduardo Velho, que é economista e sócio da JF Trust Investimentos. Muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia para você. Bom dia. Eduardo, o Brasil continua aí com a maior taxa de juros reais do mundo. Eu gostaria de saber por que isso acontece e quais as consequências desse número tão alto. Bem, a taxa de juros elevada de qualquer país, ela está condicionada aos fundamentos da sua própria economia, do seu histórico. Então, por exemplo, o Brasil teve durante vários anos alguns calotes na dívida externa, né? Teve também históricos de hiperinflação. Na década de 80, uma inflação muito elevada, né, beirando acima de 1.000% ao ano. Você teve também mudança de regime de moedas, vários planos de estabilização que foram tentados durante as décadas de 80 e 90 para estabilizar a inflação, a tal ponto que apenas o Plano Real, em 94, conseguiu estabilizar a inflação ao longo do tempo. Então, isso é uma parte, realmente, do processo de uma taxa de juros elevada. Outros condicionantes, por exemplo, a inadimplência elevada, aí a taxa do crédito, né? Agora, a taxa de juros também, ela reflete exatamente o comportamento da inflação. Se você tem uma meta de inflação caminhando para uma faixa de 3% ao ano, que é praticamente uma meta de inflação tipo australiana, Nova Zelândia ao longo do tempo, você tem uma inflação aí beirando, aí, na minha avaliação projetada para 2023, mais próxima de 7% ao ano, fica muito difícil o Banco Central reduzir a taxa de juros no curto prazo. Então, esses são alguns dos condicionantes que explicam aí um processo inflacionário ainda um pouco ainda elevado para a meta de inflação que é perseguida pelo Banco Central, e a taxa de juros continua elevada ainda no Brasil. Eduardo, para essa entrevista a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. Eduardo, além dessa estabilidade, digamos assim, dessa manutenção dessa taxa de juros, há o risco ou a necessidade visível aí no futuro próximo de uma elevação da taxa de juros, justamente para conseguir estabelecer, né, cumprir a meta para esse ano? Bem, teoricamente, como eu falo, teoricamente, pelo regime de metas de inflação do Brasil, a nossa meta é a inflação acumulada em 12 meses até dezembro. Então, se você olhar a inflação projetada hoje pelo mercado, um pouco abaixo de 6%, você teria até que aumentar os juros, né? Porém, o Banco Central, nas últimas 2 atas de política monetária, ou seja, os seus documentos que são divulgados após a decisão da taxa de juros, ele sinalizou que o horizonte de projeção dele, o horizonte da política monetária é 2024, o primeiro trimestre de 2024. Então, obviamente, essa inflação está um pouco menor para 2024. Logo, ele pode até manter o nível da taxa de juros ainda, tá, em 13,75, considerando que a inflação de 2023 já, com certeza, assim, na minha avaliação, vai ficar bem acima da meta central. Então, há um espaço para subir juros? Sim, há um espaço para subir juros, caso realmente a inflação continue subindo. A inflação nas últimas 3 semanas, as medianas das expectativas de inflação da Focus pelo mercado continua subindo. Então esse é o foco aí de interesse do mercado, e o próprio governo tem que responder isso com um bom comprometimento das contas públicas, ou seja, a meta fiscal que o ministro Haddad está comprometido aí a anunciar até abril. Bom, justamente aí sobre essa questão, o patamar elevado dos juros tem sido alvo de críticas, né, do presidente Lula e do alto escalão aí do governo, que vem aumentando a pressão sobre a autoridade monetária. Como esse comportamento influencia o mercado? Olha, o mercado, ele sabe... Quando eu falo mercado, são os investidores, né? A gente fala mercado, parece uma palavra, parece quase uma espécie de um palavrão, né, que o pessoal comenta, mas, na verdade, o mercado são os investidores, os compradores, os vendedores, o pessoal que se protege, né, seus investimentos através de aplicações. E, para isso, obviamente, a taxa básica de juros é muito importante saber se a condução dessa política monetária pelo Banco Central, pela autoridade monetária, é independente operacional, ou seja, não há influência política. Por exemplo, essa semana ontem parece que houve a reunião, ou anteontem, entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos, houve uma reunião rápida com o ministro da Fazenda,
Haddad. Isso não é muito comum, porque exatamente eles estão num período de silêncio, eles não podem falar muito, eles não podem estar com outro gente fora do Banco Central para comentar sobre a política monetária. Então, foi importante, por exemplo, ontem que a decisão foi mantida, que o mercado já esperava, e também o comprometimento que o Banco Central fez ao sinalizar que até pode aumentar a taxa de juros caso a inflação continue subindo de forma moderada, mas ela está ainda em alta ainda. Temos que lembrar que esse ano a China está um pouco mais aberta, ou seja, após o surto do Covid, ela está abrindo mais a economia. Então, a demanda de importações vai puxar as commodities lá fora, no exterior, ou seja, a China vai puxar um pouco a inflação externa e, consequentemente, você vai ter preços de commodities médios mais elevados que 2022. Consequentemente, com essa inflação um pouco mais alta, o Banco Central está monitorando aí a dinâmica da inflação para 2024 também. Diogo? Eduardo, de que forma essa taxa elevada impacta no cidadão médio em relação, por exemplo, à sua capacidade de endividamento e pensando até naqueles que contrataram financiamentos antes da elevação da taxa, no ano passado, por exemplo, e de que forma também afeta eles, né, por causa, por exemplo, da TR, enfim, outras questões? O grande canal da política monetária, o canal de crédito, um dos canais da transmissão da taxa de juros sobre o setor real, sobre a economia, é o canal de crédito. Então, se você tem uma taxa de juros que vai se elevando em função da inflação que está mais elevada, que o mercado e o próprio Banco Central percebe que está mais elevado do que a meta, ele tenta desacelerar o nível de atividade, desacelerar o consumo. Então, os juros sobem e também na ponta de varejo, os bancos aumentam as taxas de juros também para o crédito. Por quê? O risco de você ter uma redução do emprego, aumento do desemprego, uma desaceleração da economia, as pessoas não têm capacidade de pagar, aumenta. Então, os bancos também começam a ofertar o crédito, mas com os juros mais altos. Então, isso é a maneira que você tem para desacelerar um pouco o consumo e reduzir a inflação convergindo à meta. Por isso que é importante que tenha do outro lado comprometimento do setor público, do governo, e também desacelerar um pouco o seu consumo, a sua demanda, que são os gastos, ou seja, ter um déficit um pouco menor, ter um pouco mais superávit, para que o Banco Central não precise aumentar muito a taxa de juros ou permaneça por muito tempo uma taxa de juros elevada. Então, por isso que tem que haver uma sincronia entre a política monetária, da taxa de juros, e a política fiscal do setor público. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou ontem em seu discurso de posse que ele viu pessoas no interior do seu estado, Alagoas, cozinhando com lenha devido ao preço excessivo do gás, né? E que também testemunhou em palestras da Faria Lima a defesa da atual política de preços da Petrobras. Como vai ser possível encontrar convergências e soluções que atendam a todos? Olha, uma das soluções, que é uma solução que foi colocada aí alguns anos anteriores, né, é reduzir os impostos. Se você reduz a carga tributária, né, você tem condições de reduzir a inflação e até beneficiar a população de baixa renda, por exemplo, nessa questão do gás, por exemplo. Né? Você reduz os impostos incidentes, reduz os impostos sobre alguns combustíveis, você realmente tem um benefício. Agora, por outro lado, você está aumentando o déficit do governo, você está aumentando a demanda, ou seja, o consumo do governo para pressionar a inflação. Então, na hora que você reduzir os impostos, reduzir a carga tributária sobre a inflação, é importante que o governo também reduza um pouco os seus gastos, priorize bem os seus gastos, seja mais eficiente. Então, ele tem que ser bem, digamos assim, bem eficiente, bem cauteloso, né, na hora de escolher aonde vai gastar. Então, na minha avaliação, no curto prazo, eu acho que hoje uma redução dos tributos seria importante, porém tem que ser acompanhada também por uma redução de gastos ineficientes. Então, por exemplo, você aumentar o volume de concessões, você aumentar as privatizações, que é importante até para reduzir a dívida pública ao longo do tempo, seria fundamental para você poder ter juros menores, uma inflação menor, uma carga tributária mais baixa no governo, ou seja, consequentemente, você tem uma menor inflação na ponta. Então, acho que esse é o caminho. Agora, a princípio, os sinais são que as privatizações foram
na verdade, elas vão ficar um pouco estagnadas agora no curto prazo. Muito bem, a gente conversou com o Eduardo Velho, que é economista e sócio da JF Trust Investimentos. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas explicações aí sobre essa taxa de juros. Agradeço e é bem-vindo sempre. Um bom dia, uma boa quinta-feira. Bom dia a todos. Diogo continua mais um pouco com a gente já vai começar também uma outra entrevista.